Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Foca na Causa. Hoje nós vamos falar de ansiedade com a psicóloga Marcela Kowalczuk. Ela vem falar um pouquinho pra gente desses tempos modernos que hoje a maioria está passando por um problema de ansiedade. Marcela, seja muito bem-vinda aqui no Focaverna. Estou muito feliz com a tua presença aqui. Obrigada, Cláudia, né? Um prazer estar aqui participando do teu programa, né? Dessa causa tão linda que você espalha pela nossa cidade, pelo nosso mundo, né? E que nós possamos atingir mais pessoas em relação a esse teu trabalho muito lindo e é uma honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço a tua doce presença aqui, Marcela, e a gente vai falar sobre ansiedade hoje, né? Eu sou um pouco ansiosa, né? Mas, como você disse, todo mundo é um pouco. Sim, né? sim. E esse é um tema que eu vejo que é muito importante, Marcela, porque a nossa sociedade hoje, principalmente com as mídias, né? Ela vem cada vez mais, né? No acelerado. Sim. Então, eu trouxe você aqui hoje, fiz esse convite que você aceitou com tanto carinho, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão passando por esse momento aí e que não são poucas, né? Sim. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade ansiosa, né? Como Augusto Cury já falava, né? Nós vivemos o mal do século, que é a ansiedade. E essa ansiedade, ela está transcendendo para outros transtornos, né? Que a gente vai conversando agora no decorrer da nossa conversa aqui, isso. né? Foca na causa. Foca nessa causa da ansiedade, É né? verdade. Marcela, como que eu sei, assim, diferenciar, né, uma crise de ansiedade de alguma outra comorbidade, assim? Na verdade, Cláudia, o que acontece? A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo, né? Então, nós temos a ansiedade, ela traz como uma defesa. Então, ela é natural, né, no nosso corpo para que nós possamos agir. Quando nós diferenciamos uma ansiedade normal que nós temos no nosso dia a dia, porque o diferente, o novo, ele gera ansiedade, mas é uma ansiedade passageira. Quando essa ansiedade não é passageira, ela começa a travar a tua vida, você acaba deixando de fazer as coisas da tua rotina, do teu cotidiano, aí é preocupante. Aí você tem que ter uma atenção um pouco maior, por quê? Porque a ansiedade, ela se torna rotineira. Ela se torna com mais frequência. Então, aí você precisa ter uma atenção e procurar um auxílio, prestar mais atenção em você, porque a nossa ansiedade, ela é muito silenciosa. E você só sabe que você é ansioso quando você começa a ter essa ansiedade. Você começa a ter as crises da ansiedade e ela começa a te paralisar. E você deixa de fazer as coisas que você fazia antes, né? Por exemplo, ir no mercado. É uma coisa normal, né? Para quem não tem crise de ansiedade. Mas para quem tem crise de ansiedade, entrar no mercado já começa algumas reações corporais, físicas e emocionais. Que aí a gente pode estar desenvolvendo agora nessa nossa conversa quais são os sinais, para que o nosso espectador saiba como lidar com tudo isso, né? Sim, porque dirigir, né? Eu já vi pessoas que deixaram de dirigir, ou em BR. Eu já tive amigas que, por exemplo, dirigiam na cidade, mas não pegavam BR, porque, né, te desenvolvia essa crise. Ou o ônibus, né? Ah, vou viajar de ônibus, não posso porque eu tenho crise de ansiedade dentro de um ônibus. Então, eu não sei o que faria, né, Marcela, a pessoa despertar para determinado ambiente, né, ela ter essa crise, é um gatilho que dá em determinado ambiente, né, e são diferentes, né, pode ser dirigindo, pode ser no mercado, numa farmácia, num show, enfim, né, na rua. Isso, porque às vezes as pessoas, elas têm uma crise de ansiedade e elas dizem que é do nada, né, eu tive uma crise de ansiedade do nada. Aí, quando ela vai para o consultório, por isso que é muito importante a psicoterapia, né? Você fazer tratamento psicológico, porque você começa a descobrir quais são esses gatilhos. O porquê que eu tenho crise no dirigir? Qual foi o trauma que eu tive? Qual foi o medo? Qual foi o pensamento? Porque a ansiedade, ela vai gerando através de um pensamento, de uma vivência que você teve. Só que você às vezes não percebe. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo frenético, muito acelerado. Nossos pensamentos estão muito acelerados e a gente não consegue perceber o que vai nos causando medo, angústia, vai nos paralisando, traumas que nós estamos vivendo nesse nosso dia a dia. E aí a gente não percebe. Então, a minha ansiedade é do nada. Não, nunca é do nada. Ela tem um fundo emocional envolvido, uma causa envolvida em relação para você desenvolver. Seja dirigir, às vezes de repente você estava no trânsito, alguém te trancou e tinha alguém do teu lado, e esse alguém, em vez de te acolher, te empunhou ainda mais situações de medo, de angústia, né? Gritou com você. Então isso já é um trauma, que daí você vai gerando medo de dirigir, e quando você vai dirigir, você volta para aquele trauma e a ansiedade é desencadeada.
e a gente não consegue perceber. Mas na terapia a gente descobre tudo isso, a gente consegue trabalhar. É porque a terapia, né, Marcela, ela é um voltar-se para dentro, Sim. né? E a gente tá muito para fora. Sim. Então, e o ideal é que a gente cuide de si para depois você poder cuidar das outras pessoas, do profissional, enfim. Se você não tá bem, como é que você vai, as outras coisas estarão bem? Sim. Não estarão, né? Sim. E eu acho que a terapia, eu acho, não, eu tenho certeza, né, que a terapia ela faz esse movimento de você se conhecer, né? Sim. Que é o conhece-te a ti mesmo. Sim. Para depois você ir para o mundo, né? E hoje vamos fazer isso, tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que cumprir agendas e família e tudo. E aí, quando você vê, você está esgotado emocionalmente, Sim. né? A gente chama muito nessa parte da psicologia, né? É uma fadiga mental, uma fadiga emocional. Então, a pessoa está com 1000 coisas para fazer, mas tudo externamente, né? Então, assim, eu cuido do filho, eu cuido do trabalho, eu cuido da minha carreira, eu cuido do marido, eu cuido de tudo, menos de mim. E quando a pessoa vai para terapia, é muito estranho. A pessoa, quando ela chega, no primeiro momento, eu pergunto assim, quem é você? Qual é a tua identidade? A pessoa assim, como assim? Não sei te responder. Eu falei, não é para me responder agora, é para você pensar e aí a gente vai desenvolvendo na terapia. Por quê? Porque a pessoa olha assim, o meu filho precisa de mim, o meu marido precisa de mim, a minha esposa precisa de mim, né? O meu trabalho, o meu chefe, a carreira precisa, né? Tá sempre desenvolvendo, sempre sendo a melhor, sendo em destaque e tudo mais. Mas e você? Quando que você para pensar assim, quem sou eu? Qual é a minha identidade? Que é assim, por exemplo, quem é a Cláudia? A Cláudia a gente sabe. A Cláudia é a mãe, é uma profissional excelente, é uma pessoa, né, super aberta, né, que tá por uma causa maravilhosa, né, desenvolvendo um trabalho lindo, maravilhoso. Mas internamente, se eu parar e perguntar para você assim, quem é a Cláudia? Doutora Marcela está fazendo terapia aqui comigo agora, vou começar a chorar, gente, né? Então, né, muito cuidado nessa hora, daqui já paramos tudo, já começamos, meu Deus do céu, quem que eu sou? E é o momento de você refletir, né? Então, assim, não vou fazer isso agora, doutora Marcela, daqui a pouco, né, a gente... Né? Mas assim, se a gente parar para perguntar, assim, é isso que a gente faz no consultório. Por quê? Porque a gente está numa vida tão acelerada, a gente está trabalhando tanto para fora, que quando a gente para, é por isso que eu provoquei um pouco você, para que as pessoas possam entender o que a gente quer na terapia, o que a gente precisa trabalhar de fato, de verdade. Porque fazer terapia, todo mundo pode fazer, mas qual é a profundidade de você trabalhar numa terapia? Isso é muito importante, que as pessoas às vezes, vou fazer terapia, para que terapia? Eu sei quem eu sou, eu me conheço, e na verdade não. Quando você trabalha a terapia, é quem a tua identidade, quem é você, quais são tuas emoções, sentimentos, quais são os gatilhos que você tem, aonde começa a desenvolver toda essa parte de ansiedade, síndrome do pânico, medo, angústia, e vai paralisando tua vida, até chegar no quê? Uma possível síndrome de burnout. Que, né, você entra numa estafa mental, que hoje em dia a gente está trabalhando muito isso, e é muito essa questão de empresa, né? Mas não é só empresa. A síndrome de burnout é uma estafa mental da vida. A pessoa não consegue mais viver a vida dela. Então, a parte profissional é o que vai desencadear, porque é lá que é identificado por quê? Porque a pessoa está 100% envolvida no trabalho e ela não está na vida dela real. E aí a gente consegue identificar no trabalho e não na vida real. Por quê? Porque eu estou voltada sempre para fora e não para dentro. E Marcela, hoje, né, está, eu acredito assim, bem mais desmistificada a questão de buscar ajuda terapêutica, né? Mas teve muito tempo, até pouco tempo atrás, as pessoas elas tinham assim, não, eu não sou louca para ir no psicólogo, não sou louco para ficar indo no psicólogo. Tinha esse preconceito, né, que se você vai num psicólogo ou num psiquiatra, é porque você tá fora da casinha. Sim. E hoje já está mais desmistificado, mas ainda a gente encontra isso, né? Essa barreira. Não, eu não preciso de terapia. Sendo que, na verdade, a terapia, ela deveria fazer parte normal de todas as pessoas, assim, para que ela se reconheça, né? E ainda a gente encontra essa barreira, né? Encontramos muito isso. Quando a pessoa chega no consultório, principalmente quem nunca teve contato com o psicólogo, eu pergunto, né, como que é essa experiência de vir para o psicólogo? Não, eu vim porque alguém queria que eu viesse. Então, assim, é muito difícil uma pessoa ela assumir essa necessidade de precisar de terapia. Então, assim, sempre é o outro, nunca é ela, né? E aí, quando ela começa a fazer a terapia, ela começa a se redescobrir e perceber que a terapia é para ela, não é para o outro.
Porque a gente não muda o outro, a gente muda a gente, o comportamento, e aí a gente muda o nosso externo. Mas primeiro é interno, para depois é externo, né? Então é muito legal isso, é muito interessante nessa parte do consultório, quando a gente tem contato com o paciente, né? Aonde ele tem uma resistência. Ah, eu vim porque o meu marido quis, ou porque minha filha quis, porque a empresa pediu para que eu viesse, e na verdade ele começa a se redescobrir. E a terapia, ela flui assim de uma forma muito leve, muito interessante e de uma forma que a pessoa começa a perceber assim, por que que eu não fiz antes? Essa é uma questão que trabalho muito assim, por que que eu não comecei antes terapia? E isso aí é um quadro maravilhoso quando acontece com, né, o paciente, a pessoa que busca, e o contrário também é verdadeiro, né, Marcela, da pessoa que fala, quando você chega numa questão delicada, a pessoa para e não quer mais ir no psicólogo, né? Sim. Aí vai xingar o psicólogo, Sim. vai dizer, não serve, não, fica lá falando coisas que... Aí desiste da terapia porque pegou no ponto fraco. Sim. Não é verdade? É verdade, isso acontece muito, né? A pessoa, não, aqui você não vai mexer. Ela não está preparada, né? Isso. E o profissional, ele tem que ter essa visão também, né? Até onde ele pode ir, até onde o teu paciente está preparado para trabalhar aquela situação. E aí você consegue ir modelando, você consegue ir trabalhando de uma forma que o teu paciente, ele vai se abrindo aos poucos, né? E a TCC é muito, eu gosto muito, né? Eu trabalho com a TCC, a Gestalt terapia, né? A TCC é comportamental, né? Então eu tenho um pensamento, eu tenho um comportamento, e esse comportamento não tá bom para mim. Quais são as ações que eu preciso ter? Então a gente trabalha isso na terapia, dando ferramentas para o paciente para ele mudar isso, né? E principalmente na parte da ansiedade, né? Então, assim, ele tem ferramentas, a gente trabalha junto as crises de ansiedade, os gatilhos que causam ansiedade, a gente faz ele reconhecer o que está acontecendo com ele, para que isso não desenvolva para uma síndrome do pânico, muitas vezes. Sim. E hoje a gente vê assim, né, Marcela, você também deve atender jovens, né, que hoje estão... A gente está num momento de rede social, de consumo de rede social alarmante, assim, né? Sim. E isso ajuda a desenvolver a ansiedade? Muito, porque a rede social hoje em dia, ela é um comparativo. Então, por exemplo, assim, eu tenho muito no consultório, né, exemplos em relação a isso. Você entra numa rede social, você vê uma modelo, né? A modelo, ela é perfeita, mas perfeita em que sentido? Porque ela faz atividade física, ela faz uma dieta, ela tem uma vida regrada, porque a profissão dela é aquela. E as pessoas estão se comparando. Então, as mulheres hoje, elas olham para aquela perfeição de figura e elas querem ser iguais. Então, o que acontece? Isso causa o quê? Uma angústia. E a angústia vai surgindo o quê? Uma baixa autoestima. Então, ela vai se sentindo feia, vai se sentindo gorda, vai se sentindo não suficiente no trabalho, em casa, para o marido. Então, isso vai causando muitos danos emocionais. E físicos também, porque elas acabam se submetendo a coisas, né, cirúrgicas, né, procedimentos que a gente sabe hoje que não são tão seguros, para elas se tornarem aquela figura aqui. Se ela se reconhecer, saber qual é a identidade dela, quem é ela de verdade, essa figura aqui não vai interferir no cotidiano dela. Então é muito importante a gente entender que a rede social, ela é algo bom, né? Ele traz informações boas pra gente, mas sem a gente ficar se comparando, né? Os adolescentes hoje têm muito isso, né? Questão de cabelo, cílios, unhas, tudo, né? Então eles se comparam muito com figuras famosas. E às vezes eles querem ser aquela pessoa, mas eles não têm o discernimento para entender qual é o caminho para chegar numa fama, para ser uma pessoa bem-sucedida. Então, eu não quero passar o processo, mas eu quero estar lá. E isso, a rede social, ela traz muito isso pra gente, né? Então, é muito perigoso isso, por isso que a gente tem que estar em alerta. O que a rede social está te trazendo hoje? E é uma questão para se avaliar, né? Como que eu estou me vendo hoje dentro da rede social? Quem sou eu dentro desse papel hoje que a sociedade nos coloca? Esse universo, né, Marcela, Sim. é como eu querer ser a Gisele Bündchen, né? Sim. Jamais, né? Pela estrutura corporal, pela cor e tudo isso, né? Então, mas claro, é linda, é maravilhosa, mas eu não posso querer ser ela. Você é você, né? Então a gente ter essa consciência, né? Quem sou eu, qual a minha identidade, quais são meus propósitos, qual é a minha vida, né? E Marcela, você falando isso,
Destaca para mim também essa questão, né, do ser bem-sucedido hoje, né? Porque parece que as pessoas, elas só são bem-sucedidas se elas têm carrão, apartamentão, dinheiro para viajar, mas o emocional delas não importa muito, né? Sim. O que importa é o que aparece. O parecer ter é mais importante do que o ser. Sim. Veja que nem o ter, é o parecer ter. Sim. É mais importante do que o ser. Sim. Não é nem que ela tem. Isso. E às vezes a conta bancária dela tá lá toda estourada, mas ela não tem dinheiro para comer arroz e feijão, mas no post ela vai colocar que ela tá comendo picanha. Só que é só aquele momento ali, e às vezes é até emprestado, né? Sim. Ela pegou ali só para tirar foto em algum lugar e não é a realidade, mas é o que ela mostra. Sim. Né? Relacionamentos, né? Ai, o meu amor, mas você conhecendo, porque a nossa cidade é pequena, né? Sim. Você sabe, não, mas esse aí não é verdade, né? Sim. Então, e isso causa essa falsa vida, né? A rede social. Sim. Ela é o virtual, sim. Ela não é o real. Isso. Então, eu achei perfeita a tua fala. E é interessante porque, assim, quando a gente olha uma rede social, um casal, né? Vamos na parte relacionamento. Você vai ver um casal brigando lá? Ou a mulher chorando, ela, né, desabafando? Não. Quer ver uma coisa, assim, bem interessante que eu gosto? O Dia dos Namorados. Né? Aquela questão do Dia dos Namorados. Todo mundo posta foto com o amor da vida dela, né? Umas questões, assim, bastante impactantes. Né? Você não vai ver a questão de briga, de a mulher não estar feliz, ela está chorando, aconteceu uma discussão. Sempre vai ter essa questão de mostrar aquilo que ela quer que as pessoas vejam. Então, a rede social, ela é um alarme muito falso. Porque você mostra aquilo que você quer que as pessoas vejam. E não está errado, porque você não vai dar, né? Tipo assim, munição, às vezes, para as pessoas falarem da tua vida. Mas você tem que viver uma vida plena você. Mesmo na tua rede social, você tendo todo o glamour, tendo toda aquela vivência, ok, tá tudo certo, né? Porque você não vai mostrar o lado obscuro da sua vida, mas você tem que trabalhar isso para que esse lado obscuro ele se torne um lado claro, intimamente para você. Não esconder isso de você, não fazer de conta que tá tudo bem quando não tá. Por isso que a terapia, a parte, né, de buscar ajuda é muito importante porque ela faz você reconhecer isso. E você não está sozinho, nós temos uma equipe, né, nós temos pessoas que podem estar nos auxiliando, né, uma equipe multidisciplinar que vai poder estar te auxiliando nisso tudo que você precisa. Então, mostrar o que você quer que a rede social veja, é por isso que acontece às vezes muitas frustrações. Ah, porque a Joana está viajando, eu não consigo. Como que ela tem dinheiro se ela trabalha com isso? Né? Então, assim, essa comparação da rede social, tanto de viagem, relacionamento, filhos, né? Às vezes, assim, o pai e a mãe tem muito contato com o filho, é legal, bacana. A pessoa não tem, ela fica olhando aquilo e ela vai cada vez mais se fechando. E é muito pelo contrário, se aquela pessoa pode, eu também posso. E eu posso trabalhar isso dentro de mim. É isso que as pessoas têm que começar a despertar, que tudo é possível e você não está sozinho, você tem uma equipe multidisciplinar que pode estar te ajudando, inclusive a parte família, apoio familiar, né? As pessoas que estão próximas de você, resgatar isso dentro de você, é possível. Foca na terapia. Foca na terapia. Né, Marcela? Foca na terapia, porque realmente ajuda muito. Sim. Eu mesma, né, Marcela, mesmo sendo professora, né, no curso de psicologia, fui muito resistente. E aí, quando eu comecei, gente, é transformador você falar sobre você próprio, né, ver onde que tem ali coisas que você pode melhorar. Se não parar, se não mexer, vai ficar igual ou pior. Sim. Então, e é sempre sobre você, né? Não é nunca sobre o outro. O outro, como você disse, você não vai conseguir mudar, mas você vai conseguir mudar o modo como você se relaciona com isso que te incomoda. Isso, né? É bem real. Então, isso é perfeito. E pessoa feliz, ela não incomoda os outros. Isso. E as pessoas frustradas, elas incomodam os outros. Né? Não é assim, Marcela? É bem isso mesmo, né? Marcela, e como é que né, quem está nos assistindo, identifica essas crises de ansiedade, assim, como que eu posso diferenciar? Tem sintomas corporais que eu, não, estou tendo aqui alguma coisa diferente, porque como você não está parando para se olhar, pode ser que você tenha esses sintomas e nem perceba que você está tendo
não é uma crise de ansiedade. Sim, tem sintomas físicos e emocionais, né? Os físicos, quais são, né? Isso, às vezes as pessoas param e pensam assim, estou tendo um ataque cardíaco, né? Por exemplo, assim, o físico é o quê? Falta de respiração, você não consegue encher teu pulmão, aquela coisa de puxar o ar e soltar devagar, aquela respiração curtinha mesmo, né? Sudorese acontece, ataque cardíaco é a sensação de morte, né? Que você parece que vai morrer porque você não consegue respirar e você não consegue mais agir, você não consegue mais fazer as tuas coisas, né? Então essa é a parte física, né? Que o teu corpo ele reage disso, ele te paralisa e emocionalmente você fica o quê? A ansiedade, né? Você fica com medo, você fica angustiado, você paralisa as coisas que você está fazendo, você se sente incapaz de realizar coisas simples do teu cotidiano. Por quê? Porque a ansiedade ela cria o quê? Um bloqueio. Então você começa a identificar isso nas tuas coisas no teu cotidiano. Aquilo que era simples fazer, dirigir um carro, ir no mercado, né, e tomar um café com uma amiga, por exemplo, numa panificadora, isso tudo já vai te bloqueando. Então isso são sintomas que é uma crise de ansiedade. E Marcela, a ansiedade ela pode afetar os relacionamentos familiares, amorosos, profissionais? Ela pode afetar? Sim, bastante. Por quê? Porque a ansiedade ela acaba trazendo consequências, né, para a pessoa. Além de ela não estar no seu estado natural, no seu estado de bem, de desenvolver suas atividades, ela começa a ter mais irritabilidade, menos sociável com as pessoas, né? Então ela começa a paralisar você de fazer as suas atividades, de conviver com a tua família, de fazer as coisas, né? Um relacionamento, por exemplo, a ansiedade, ela trava. Então aquilo que era tranquilo, que era bom de fazer, não é mais, porque eu tenho uma irritabilidade maior, eu tenho uma angústia, eu tenho medo, eu tenho os pensamentos negativos, né? Porque quando você tem uma crise de ansiedade, é como se você não fosse capaz de realizar as coisas. Então você vai criando bloqueios dentro de você. E através do quê? Tanto emocional quanto de pensamentos. Então eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, eu não vou conseguir. E isso tudo vai bloqueando você. E você vai no teu relacionamento familiar, amoroso, trabalho, tudo isso vai te comprometendo. E a pessoa vai começando a perceber, principalmente o teu gestor, que você era uma pessoa proativa, você desenvolvia as suas atividades de uma forma com excelência e você acaba deixando de ser aquela pessoa que você era. Você começa a se fechar no teu mundo. E é aí que a gente tem que ficar em alerta, que é aí que a gente precisa buscar ajuda, para você voltar a ser quem você era, a tua identidade, saber quem você é. Né, Marcela? Nossa Senhora. É muita coisa. É bastante. Marcela, e como profissional, qual o momento que você sugere que a pessoa busque ajuda psicológica ou psiquiátrica? Isso nesse quadro, né? Sim. Que momento você fala, quando acontecer isso, busque, né? Na verdade, assim, eu como profissional há mais de 22 anos, né? Eu sou formada há mais de 20 anos, eu trabalho desde com as crianças de 3 anos até 100 anos, né? Já tive pacientes com 89 anos. O meu paciente mais, com a idade mais avançada, né? Ele tinha 92 anos. E assim, é surreal, porque a gente aprende muito com os nossos pacientes, né? Então, eu digo para os pacientes, assim, para as pessoas que estão nos assistindo hoje, que todo mundo deveria fazer terapia, independente de onde se encontra hoje. Por quê? Porque quando a gente busca essa terapia, a gente começa a encontrar situações que a gente precisa trabalhar. Isso é desde quando a gente nasceu até a atualidade de hoje. A gente só vai acumulando. É como se a gente colocasse as coisas embaixo do tapete. Né? Eu falo na terapia assim, quanta coisa você colocou embaixo do teu tapete, agora a gente vai ter que ir olhando. E não é de uma vez. A gente vai, é um processo, a gente vai trabalhando isso. O momento exato de procurar terapia é quando a tua vida paralisa. Né? Dentro daquele quadro que a gente tem que fazer terapia, todo mundo deveria fazer terapia para se reconhecer e trabalhar o externo, né? Para não afetar o teu externo, então você trabalha o teu interno para desenvolver o teu externo. Mas quando a pessoa não procura e qual é o momento exato de buscar terapia, é quando ela está com a vida paralisada. Né? A ansiedade, ela começa a afetar situações hoje do teu cotidiano. Você deixa de fazer aquelas coisas que você fazia
no teu dia a dia, né? Por exemplo, ou dirigir, ou ir no mercado, ou, né, ou cuidar-se. Às vezes, a autoestima, você percebe que você se arrumava antes e você não está se arrumando, né? As mulheres, principalmente, têm essa questão que elas percebem assim. E a amiga dessa pessoa também percebe, né? Quando ela se arruma muito e, de repente, ela começa a parecer desarrumada, com o cabelo não escovado, né? Com a maquiagem que ela usava, não está mais usando. Às vezes, um simples batom, né? Uma roupa que ela andava mais arrumada, está mais desleixada. Então, esses são sintomas que a gente tem que ficar em alerta. Você perceber isso. E às vezes, Cláudia, essa questão a pessoa não percebe, mas o teu ecossistema que está do seu lado é muito importante estar em alerta. Amiga, né? Ou o que está acontecendo? O que está passando por você? Estejam frente a frente, porque a nossa rotina hoje, desse nosso dia a dia, não faz com que nós sentamos igual nós estamos aqui hoje, né? Frente a frente. Como é bom, né? Eu brinco que na minha casa eu tenho uma mesa redonda para nós fazermos as refeições. Por que a mesa redonda? Porque a mesa redonda você faz ver todo mundo, né? Você consegue, uma mesa quadrada, se alguém senta aqui do meu lado, eu já não consigo olhar no olho da pessoa, né? E isso é muito importante, porque o olhar, ele diz muito, né? O nosso corpo fala. Então, estar em alerta em relação assim, como eu estou me sentindo? Pergunte para você, né? Pergunta como assim, como que eu estou me sentindo hoje? Estou me sentindo bem? Estou feliz? Não, não estou bem. Por que eu não estou bem? Se questione. E se você não tiver as respostas, é o momento de você buscar ajuda. É o momento de você perceber assim, eu não estou conseguindo me reconhecer. Eu não estou conseguindo perceber quem eu sou, o que eu estou fazendo, qual é o meu propósito de vida aqui. A gente parar para pensar, porque o propósito de vida é muito importante, você ter um objetivo na tua vida. E quando você não tem mais objetivo, o que acontece? Qualquer caminho serve. Exatamente. Né? Então é importante isso, você se perceber para que você possa buscar ajuda. Né? Existe diferença, Marcela, da ansiedade, síndrome do pânico e depressão? Sim. A ansiedade, como nós já tínhamos conversado, ela é uma questão temporária, né? Ela vem, mas ela passa para que o teu corpo possa agir. A síndrome do pânico, ela é mais acentuada, né? A ansiedade, ela não te paralisa, né? Quando ela é uma coisa natural do teu corpo, né? Uma situação natural. A síndrome do pânico, não. A síndrome do pânico, ela te paralisa. Que daí tem as reações do corpo também, né? Que é ataque cardíaco, sudorese, as mãos suando, tremores muito acentuados, né? Já tive no consultório crises que de uma simples ansiedade ela desencadeou para a síndrome do pânico, né? Às vezes até tem que ser tomar medicamentos, né? A pessoa precisa ser medicada em relação a isso. Então ela paralisa você. A síndrome do pânico, né? Ela não deixa você agir, você não consegue sair do lugar. É o momento em que você tem uma paralisação, uma fadiga, né? Emocional e até física, que ela dá a sensação de morte súbita, assim, parece que você vai morrer. Quem passou por isso, né, sabe, eu já presenciei vários casos e isso é bem complicado. A ansiedade, ela tem a questão de futuro, né? Então, assim, eu trabalho muito essa questão do futuro. A pessoa tem que ter um objetivo, ela tem que trabalhar para o futuro, mas ela tem que viver o aqui e agora. Então, ela está muito presa num futuro que não chegou, aonde a ansiedade vem, e ela esquece do processo do aqui e agora. O que eu preciso fazer agora para que eu tenha esse futuro, esse projeto de vida que eu estou tendo, que eu estou sonhando para mim, né? E a depressão, o que é? A depressão, ela é uma questão de passado. Eu desenvolvo a depressão por quê? Porque eu tenho uma situação de trauma que eu passei no meu passado, aonde eu não consegui trabalhar, aonde foi algo que deu uma lacuna emocional, né, um trauma muito grande, e eu fico presa lá. É como se fosse um navio, né? Eu digo assim para os meus pacientes, você é um navio, aquele MSC Music, aquela coisa linda, maravilhosa, né? E o que acontece? Você é gigantesco. Aí vem o quê? Aquela âncora. Ela desce, é o teu passado, é a tua vivência. E ele cai lá no fundo do mar. Você paralisou. Para o teu barco começar a andar novamente, você sair dessa depressão, dessa tristeza profunda, porque a depressão ela desenvolve do quê? Uma tristeza que você cria dentro, né, em relação às situações que você está vivendo, são sentimentos, emoções. E dessa tristeza ela vai se tornando algo que profundo. Você não consegue sair dessa tristeza. E acontece o quê? Você vai se aprofundando cada vez na angústia, no medo, nessa vivência
angustiante que você teve desse trauma. E aí você desenvolve a depressão. E é como se você fosse aquela âncora. Para você trabalhar e sair da depressão, a gente tem que ir num processo, trabalhando aos poucos, né, junto com o psiquiatra, né, a equipe multidisciplinar, médicos, né, psicólogos, né, terapia, a parte de atividade física, que eu bato muito nessa tecla com os meus pacientes, né, porque eu sou uma pessoa que pratico atividade física, né, diariamente, gosto muito, e não é por estética, é por saúde mesmo. Porque a questão da atividade física, ela traz muito essa questão da saúde física e mental, né? Quantas vezes a gente vai estar assim, pilhado, às vezes com um monte de pensamento, acelerar, vai fazer uma atividade física, uau, volta para casa realizada, né? Então, é nessa questão assim, e é um processo, né? Então, a depressão é um processo onde a gente trabalha, trazendo essa âncora de volta para esse navio maravilhoso, para ele começar a navegar de novo, que é o quê? É a pessoa navegando na sua vida e nos seus propósitos. Uau! Marcela, a gente vai agora dar uma pausa, vamos agora fazer o Foca no Café, junto com o Mig. Então vamos tomar um cafezinho aqui, já tá o pãozinho de queijo, já tá na mesa, agora falta o cafezinho. Tá quentinho, Isso né? aí. Agora a gente já tomou o nosso cafezinho, já focamos no café e nós vamos retornar então aqui com a Marcela Kowalczuk, psicóloga que veio hoje aqui falar sobre ansiedade. E Marcela, me diga uma coisa, Sim. Como é que a gente desacelera nesse mundão afora? Porque tá difícil desacelerar, né? Sim. Tem jeito? Tem jeito sim. O que acontece? Nós estamos com os pensamentos muito acelerados, né? Então a gente não está mais pensando, a gente só está reagindo aos estímulos externos, né? Então é muito importante você trabalhar o aqui e agora. A gente está muito desfocado no aqui e agora. Qual é a vivência que eu estou tendo? Quais são as situações que eu estou vivendo agora? A gente está muito lá no futuro, né? Então a ansiedade está indo assim, um pico, né? Então cada vez mais eu estou preocupada com o futuro, mas eu estou esquecendo do meu aqui e agora. Então trabalhar o aqui e agora é muito importante. Você se conectar, você voltar para cá. Por exemplo, quando você pega o seu carro e você vai para o teu trabalho, você faz sempre o mesmo caminho. E muitas vezes você chega no teu trabalho e você nem percebe como você chegou. Por quê? Porque no teu piloto automático, no teu pensamento acelerado, você está pensando a conta que tem que pagar, qual é o trabalho que ficou pendente, uma briga às vezes que teve em casa, né? Uma situação de desconforto e você não está focada no aqui e agora. Então foca no aqui e agora, nesse momento, na tua vida real, o que você está passando nesse momento. Porque nós temos um passado, esse passado é um aprendizado, nós temos que dar consideração a ele, mas a gente não pode ficar preso aqui, porque senão é aquela situação que nós conversamos que a gente desenvolve uma tristeza profunda até uma depressão média, leve, média e profunda, né? Que daí é para medicamentos. Então você focar no teu aqui e agora, respirar profundamente, estar conectada com você, fazer um planejamento semanal, isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas elas estão levantando sem saber o que vai ser do teu dia, né? Então é muito importante você fazer um planejamento. Quem é meu paciente sabe o quanto eu foco nisso. A gente monta no consultório juntas, né? Essa questão assim, um planejamento. Qual é a tua rotina? A minha rotina é essa. O que que encaixa? O que que dá para ser encaixado uma atividade física? Um café com a família, um café com uma amiga, né? Um cuidado com você, um autocuidado para você, né? Um skincare, uma massagem, que a gente precisa disso, né? Então, é esse momento em que você tem que conectar com você, fazer uma respiração profunda, fazer um yoga. Se não tem dinheiro, né, Marcela, tem outros, né? Sim, igual eu falo assim, ó, se você não tem dinheiro para pagar uma academia, vai dar uma caminhada na rua, né? Tipo, não tenho como pagar uma massagem, né? Tenta pedir para uma pessoa próxima de você, né? Alguém que faça uma troca, né? Eu faço uma massagem em você, você faz os cílios em mim. Não tem isso hoje, a gente faz isso muito, né? Então, a gente não tem mais a desculpa hoje, Cláudia, de ter isso assim, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. A gente tem um ecossistema, né? Eu digo uma rede de apoio, onde a gente pode fazer trocas e estar olhando mais pra gente. E de uma forma assim, o que eu preciso? Então, é o aqui e agora. Daqui agora, o que eu posso fazer para minha vida? Faz um planejamento de vida,
faz um planejamento da tua semana, do teu trabalho, faz uma agenda para você acordar no dia seguinte sabendo o que você vai fazer. Porque a ansiedade, ela gera do quê? Eu acordo e o que eu tenho que fazer hoje? 1000 coisas. E você quer dar conta de tudo isso. E a gente não dá conta. A gente não consegue trabalhar de uma forma com os pensamentos acelerados sem estar focado no aqui e agora. Então, um planejamento de atividade, por exemplo, eu tenho meu consultório. A minha agenda ela é muito regrada. Eu sei o horário que eu vou começar e o horário que eu vou terminar. E quais são os dias que eu trabalho, né? Até para vir aqui, a gente teve que fazer ajustes na agenda. Por quê? Porque a minha agenda, ela é marcada, né? Eu consigo ajustar ela, mas eu preciso estar consciente. Eu preciso saber o que eu faço para que eu possa ajustar outros compromissos. Aí eu não trabalho com ansiedade. Eu já sei o que eu tenho. Por exemplo, hoje eu acordei, eu sabia que eu tinha que estar aqui hoje com você. O que eu vou fazer depois, eu também sei. Qual horário que eu vou começar a atender os meus pacientes hoje na Unimed, eu também sei. Entende? Por quê? Porque a gente tem um planejamento de vida. É tão simples, mas para quem não tem esse conhecimento e não está focado no seu aqui e agora, é muito complicado. Sempre outras coisas vai vindo e vai atropelando e você vai deixando para depois. O problema, Cláudia, hoje é o deixar para depois esse autocuidado com você. Sempre as outras coisas são importantes. E quando você percebe que você vai deixando as suas coisas para depois, vem esse pensamento acelerado, vem essa questão de um desfreado de coisas, de acontecimentos que você para e diz, e agora? A ansiedade tomou conta, síndrome do pânico, talvez uma depressão, né, uma angústia muito forte, né, que você não sabe como lidar. E aí a terapia, os profissionais da área da saúde estão aqui para auxiliar. E, Marcela, eu vejo, quando você fala isso, né, uma questão de escolha hoje, por exemplo, que a gente está conversando, nós estamos conversando e as pessoas... aí você está conversando e a pessoa está aqui, ó, né? E olha que antipático já é isso aqui, ó, né? Sim. Você está conversando, aí, sim, só um pouquinho. Quer dizer, deixa esse momento, né, que guarda, né? E olha para a pessoa, ouve a pessoa. Não, depois você vê isso, né? Então hoje a gente, vamos tomar um café, Marcela? Vamos. Chega lá no café, você pega o seu celular, eu pego o meu e aí não há conversa, né? Olha esse vídeo, olha essa pessoa. Então começa tipo, não que não possa fazer isso, mas acabou que você não fala mais sobre você e eu não falo sobre mim porque o celular ele tá nesse meio onde afasta, na verdade, parece que você tá junto, mas não está, né? Porque você vai estar com a cabeça, nossa, recebi uma mensagem aqui, ó. É mais importante, né? Peraí que eu vou responder, né? E aí pronto, já acabou. Imagina eu aqui ou você aí, agora nessa conversa que nós estamos tendo, fazendo isso. A gente não consegue focar, né? Se você for num restaurante hoje, eu observo muito, né? Eu trabalho com comportamental, né? Não tem como não perceber, né? E o corpo fala muito, né? Você vai no restaurante, eu percebo muito isso. As pessoas, famílias, estão almoçando junto com as crianças pequenas, ou a criança está com um iPad aqui na frente com um desenho altíssimo que acaba atrapalhando as outras pessoas à sua volta, que eu acho isso muito desconfortável, né? Uma falta de respeito com o próximo. Ou a família toda, cada um no seu celular. Não existe mais esse olhar, essa comunicação. Então, como que você vai fazer um planejamento de vida familiar? Como que você vai conseguir montar um plano de vida se você Depois não essa tem? criança cresce, ele não me dá atenção, se tranca no quarto. Mas o que foi que você fez para aproximar essa criança? Né? Por isso que é importante assim, né? As pessoas que estão nos assistindo, estão vendo hoje, né? Esse tema muito importante, estejam conscientes, né? Estejam conscientes consigo, comecem a olhar o aqui e agora, porque assim, o que passou, passou. A gente tem como voltar e dar um novo rumo na nossa vida. Um novo amanhã. Um novo amanhã, um novo agora. Um novo né? agora. É um novo agora, assim, a partir desse momento, o que não tá bom na tua vida, né? Analisar isso em relação a conexão com o telefone. Isso daqui, ó, hoje é o maior vício que as pessoas têm. Elas não conseguem ficar sem. Tanto que tem uma questão bastante importante que eu trabalho no consultório.
o detox para dormir. Porque o que acontece? A ansiedade, as redes sociais que nós entramos ali, né? Tipo, a ansiedade em relação às redes sociais, a televisão, a tudo mais, é importante a pessoa fazer um detox. 1 hora antes de dormir, desligar celular, né? Mandar boa noite para quem tem que mandar, falar com quem tem que falar. Fui, né? Assim, ó, me deixem, né? Lá em casa já sabem, né? Tipo, depois das 10 horas, raramente eu pego o celular. A não ser que tenha alguma emergência, alguma coisa, né? Mas não pego mais, porque eu vou dormir 11h30, né? 11 horas, 11 e pouquinho, eu tô indo dormir. Mas é nesse tempo que a gente faz assim, um detox. 1 hora antes de você ir dormir, você desliga todos os seus eletrônicos. E você vai baixando a luz da tua casa. Eu gosto muito da luz amarela, né? Meu filho também. A branca a gente deixa para a parte de hospitais, para onde a gente tem que estudar, a gente tem que estar em alerta, né? A parte da luz amarela é onde você vai descansando o teu cérebro, você vai descansando a tua mente, é mais aconchegante, né? Na Europa, você não vê luz branca. Lá é tudo amarelo. É bem interessante, sabe, Cláudia? Por quê? Porque lá eles têm essa concepção que a saúde mental, o cuidado com as pessoas é muito importante. Eles dão essa atenção para isso, né? E nós também precisamos começar a ter essa cultura de dar essa atenção do autocuidado pra gente. Então, 1 hora antes você desliga, sem celular, sem televisão no quarto, sabe aquela luzinha que fica em stand-by no teu quarto, você acha que não atrapalha? Atrapalha o teu sono. Tampa aquilo, se você tem televisão no teu quarto, né? Eu não consigo ter luz, não. Para dormir, né? Porque o teu cérebro ele precisa descansar, ele não pode ter estímulos. Então, esse é o detox do sono mais tranquilo. Então, isso você vai fazendo assim, ó. Gente, tudo isso que a gente conversa não é algo assim, da noite pro dia. É um processo. Então, eu preciso passar por um processo de mudança, eu percebendo o que dá certo, o que não dá, e aí vai estruturando a tua nova vida. Qual é a escolha que você tem hoje? Então, eu escolho não ficar mais no celular quando eu estiver tomando café com a minha família. Eu escolho não estar no celular quando eu estiver numa reunião, né? Por exemplo, tem um palestrante. A gente trabalha com palestras, né, Cláudia? A gente sabe. A gente está dando a palestra lá em cima, a gente consegue ter uma visão do todo. Tem pessoas que só ficam no celular, ou as pessoas ficam conversando entre elas, né? Elas não dão importância, elas não conseguem. Aqui e agora. No aqui e agora. Então, assim, foca no aqui e agora. Fica no teu aqui e agora, nesse momento, que a tua vida vai ser muito mais plena, muito mais saudável, você vai ter uma qualidade de sono, vai ter menos ansiedade e vai estar mais conectada com as pessoas que você ama. Marcela, você quer deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente? Sim. Então, pode olhar para aquela câmera ali, ela é toda sua. Então tá. Você que esteve aqui com a gente até esse momento, é muito importante você trabalhar o aqui e agora. Você estar presente na sua vida, buscando o que você escolhe, porque você é o autor da tua vida, você é o autor da tua história, você consegue escolher coisas que não estão mais te fazendo bem. Então, a partir desse momento, olhe para você, avalie as situações que você está vivendo hoje e o que não faz mais sentido para você. É um processo de mudança. Você vai escolher algo hoje e você vai trabalhar para que o teu futuro, o teu amanhã seja melhor, menos ansiedade, menos angústias, menos depressão e mais alegria no coração e alegria com as pessoas que estão ao seu lado. Esteja presente na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Gente, obrigada. Eu amei. Marcela, muito obrigada, né, pela tua presença aqui, pela tua contribuição, né, de compartilhar o teu conhecimento, a tua doçura, né, e espero que você possa voltar, que a gente faça parcerias, né, para o ano todo aqui na Foca na Causa. Gente, foca na terapia, foca na causa, curte, comenta, compartilha esse assunto, esse tema com todo mundo que você conhece, porque hoje em dia eu acredito que todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, se não tem muito, né? Então foca na terapia, foca na causa e até a próxima.